uma palavra de Deus para o seu coração. A seguir celebraremos a Santa Ceia. E daqui a meia hora nós já estaremos voltando para a nossa casa, para o nosso lar, mas muito abençoado. Quem está sendo abençoado? Altar e profeta. As duas coisas mais importantes na vida do homem de Deus diga comigo, altar e um profeta. Ou profeta e um altar. Amém? Isso muda a história de cada um de nós. Eu quero que você, com muita atenção, me ouça. Juízes, capítulo de número 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Repete essa frase, vamos lá? Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Podem se sentar, diga, fala conosco, Senhor. Vou pedir você para deixar a Bíblia aberta, que eu vou lendo devagarzinho, explicando. É um estudo, né? Eu vou ensinar, então, como eu vou ensinar, eu preciso que todo mundo abra a Bíblia, ou quem não tem a Bíblia, anote no celular, para a gente poder aprender. Inclusive, falando de ensinar, amanhã é dia de escola de... Quem falta de escola de sabedoria? É lindo, não é o que Deus faz? Estou te convidando para estar comigo amanhã, na escola de sabedoria, às 19h30. Não tem lugar nenhum, eu vou desafiar você em Minas Gerais, que ensina o que ensina aqui. Você pode rodar, você pode buscar, o que Deus fala aqui na segunda-feira e nos ensina. É uma faculdade teológica para os membros da igreja aprenderem e crescerem. Meu povo, disse Deus, perece por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, você não vai perecer, ok? Amém, gente? Juízes capítulo 6 diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Repete isso. Fizeram. Preste atenção. Às vezes a gente faz o que é mal e não acontece nada. E nós não imaginamos que vai acontecer. E a gente até pensa assim, poxa, eu fiz o que é mal, fiz o que não devia, e parece que não acontece nada que o pastor diz. O que você não entende é que Deus trabalha por ciclos. O que é ciclos? Ciclos é o 7. Pode ser 7 dias, pode ser 7 meses, pode ser 7 anos. Então Deus, quando você faz algo mal, não significa que sabe aquela besteira que você fez e que você falou? Parece que não aconteceu nada, não é? Mas vai completar um ciclo. Quando ele completar o ciclo, Deus começa a agir. Muitas vezes você nem imagina o porquê está acontecendo aquele problema na sua vida. Porque já tem muito tempo que você fez aquela coisa má e não aconteceu nada no dia. Mas nunca acontece no dia. Deus trabalha nos ciclos. No caso de Israel, a Bíblia diz que eles fizeram o que era mal. E depois Deus entregou eles nas mãos do inimigo por 7 anos, um ciclo inteiro. 7 anos. Tem gente que começa uma temporada de tragédia na vida dele que não passa. As pessoas falam, mas por que eu fiz? Não acaba tanto sofrimento. É porque é um ciclo. Quando você fez o que era mal, você não entendeu que ia chegar o dia em que você teria livra de dever. Mamãe dizia, porque pagar é certo. Pegue na mão do irmão e diga, livre de dever. Quem ouvia esse ditado dos antigos? Levanta a mão, quem ouvia? Os antigos falavam assim, ó, livra de dever, porque pagar é certo. Às vezes não acontece na hora, e na hora que não devia acontecer, começa a acontecer. O mal começa a te atingir. Foi assim com Israel. Porque pecado esquecido não é pecado perdoado. Pega na mão do irmão e diga, pecado esquecido não é pecado perdoado. Ei, quem está comigo? Dá um glória a Deus. Não é porque você esqueceu que foi perdoado. Tem gente que fez a besteira e esqueceu. Dormiu? Eu vou dormir para me esquecer. Aí ele dorme e esquece. Quando ele esquece, ele acha assim, se eu esqueci, Deus esqueceu. Deus não esquece. Vou dizer de novo.
Pecado esquecido não é perdoado. Você pode ter esquecido da maldade que você fez, mas Deus não esqueceu. E quando começar o ciclo, tem ciclo da misericórdia e tem ciclo da justiça. Deus vai te tolerando, vai te tolerando, vai aguentando. De repente Deus fala, agora acabou a misericórdia e vai começar a justiça. E quando essa justiça vem, meu irmão, Deus sacode a árvore e começa a cair folha, e cai fruta, e cai galho, e cai tudo, e começa a cair, e você fala, por que está acontecendo isso? Eu não sei. Eu sei. Porque os filhos de Israel fizeram o que era mal. Quando eles fizeram o que era mal, no dia que fizeram não aconteceu nada. Mas a seguir, começou 7 anos de tragédia. 7 anos, um ciclo inteiro, eles ficaram na mão do inimigo. Vamos ler mais um pouquinho. Verso 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. Repete comigo. E não deixando mantimento em Israel, nem ovelhas. Continua. Eles fizeram o que era mal. Eles fizeram o que era mal. E a consequência foi o inimigo tocar na vida financeira deles. Geralmente, problemas na vida financeira são consequências de você ter feito o que era mal. Na época boa, sabe aquela época boa que você viveu? Era para você ter feito o bem, mas você não fez. Porque tem épocas, a vida da gente é cheia de épocas. Sim ou não? Nenhum de nós pode prever o que vai acontecer amanhã. Se virá sobre nós o bem, ou se vai vir sobre nós o mal. Mas quem faz o que é certo, pode ter certeza. O meu Deus vai te livrar no dia mau. Mas aquela pessoa que não fez o que é certo, quando vem o dia mau, ela não tem quem a ajude. E geralmente o dia mau, por exemplo, você errou na vida sentimental, a consequência vem na vida financeira. Você errou não adorando a Deus como deveria, consequência geralmente vem na vida financeira. Israel fez o que era mal. O inimigo veio e roubou o mantimento, 7 anos. Durante 7 anos, roubando o mantimento, roubando boi, roubando ovelha, roubando gado, levando tudo, não deixava eles com nada. Eles não pecaram, não foi somente na vida financeira. Israel pecou em outras áreas, mas a consequência era na vida financeira. Acorda, pessoal. Quando começa a apertar, para de culpar o pastor, culpar fulano, culpar o país, culpar o governo, culpar não sei quem, culpar a crise. Geralmente foi o mal que você fez e você achou que não ia colher. Porque quando Deus abençoa o homem profissionalmente e financeiramente, é porque Deus está alegre com aquela pessoa. Então ele manda chuva, ele abençoa aquela pessoa, ele abençoa aquela terra. Geralmente, quando não chove numa terra, é porque Deus está triste com aquela terra. Então, a primeira reação de Deus é não mandar chuva. A seca é uma reação da tristeza de Deus. Sabiam disso? Por isso que os países que mais afrontam a Deus são os países que menos chovem. Vai no Egito. Lá no Egito, o Deus do Egito é o sol. O Deus do Egito é a lua. O Deus do Egito são os homens. Faraó era um Deus. É areia pura. 90% do Egito é deserto. Deus é triste com aquela terra até hoje. Por isso ele não manda chuva. Vai comigo para Israel agora em julho, vai visitar. E quem for um dia comigo vai visitar e vai ver isso lá com os olhos. Como até hoje Deus é triste. Se ele está triste com uma terra porque ela fez o mal, a consequência é na vida financeira. Acorda, acorda. Tem gente que não vai... Menino novo, que era para dar certo na vida, mas não vai dar. Por que não vai dar? Desobediente a pai, desobediente à mãe, revoltado com a igreja, revoltado com o pastor, revoltado com quem anda na fé. Tem problema não. Você vai ver isso no seu dia a dia.
Você vai colher isso. Seu sonho é ter carro, você vai puxar carroça. Seu sonho é ter casa, você vai limpar chiqueiro. O que o senhor está dizendo, pastor? Uma maldição. Uma maldição é um espírito atrás de você. Um espírito parte atrás de você. E não importa, você vai para a cidade, ele vai atrás. Você vai para o campo, ele vai atrás. Aonde você for, o espírito vai atrás. E ele vai para tirar o quê? A prosperidade. Porque quando Israel faz o que é mal, a consequência em Israel foi eles perderem tudo. A consequência de fazer o que é mal foi perder tudo financeiramente. Quem está comigo? Levante a mão. Quem está me entendendo? Continua, por favor. Subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão. E não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para destruir. Todo ano era isso aí. O inimigo vinha como gafanhoto. Continua. Assim, olha lá pessoal. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles fizeram o que era mal, o inimigo veio e eles empobreceram. Quando você faz o que é mal, a consequência é o dinheiro não multiplica no bolso. A renda fica baixa. E ainda que encham o teu bolso de dinheiro, é como se colocasse ele num saco furado. Coloca aqui e ele desaparece. Tem gente que pode ganhar na Mega Sena hoje. Daqui 6 meses ele está pobre, desgraçado de novo. Aconteceu? Deus está triste com a pessoa. O inimigo vem para levar tudo. Ela empobrece porque Deus está triste com a pessoa. Você já parou para perguntar se Deus está feliz ou triste com você? Se ele estiver triste, a consequência vai ser essa. Israel empobreceu porque Deus estava triste com eles. Aí eles começaram a clamar a Deus. O que eles fizeram, gente? Quem está comigo responde. O que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Vamos lá de novo. O que eles fizeram? Olha a resposta de Deus. Eles clamaram ao Senhor e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa do inimigo, os midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Diga para o seu irmão, a resposta de Deus foi enviar um profeta. De novo, diga para ele. A resposta de Deus foi enviar um profeta. Ei, um profeta pode mudar a sua história. Eu vou dizer, você reage, um profeta pode mudar destinos. Caio, sou seu profeta. Por isso o seu destino foi mudado quarta-feira. Quando os filhos de Israel clamou, uau, Deus não mandou chuva, Deus não mandou dinheiro. O que Deus mandou? Um profeta. Por quê? Quando nada funciona, quando tudo dá errado, quando você já fez de tudo, quando você já lutou, já pelejou, já buscou, já trabalhou, já fez de tudo e nada funcionou, busque um profeta. Ele pode mudar a sua situação. Deus ainda muda a vida das pessoas através de seu profeta. O que Deus deu para Israel? Um profeta. Eu vou dizer de novo, não brinque com isso. Um profeta pode mudar uma sentença que o seu pai colocou na sua vida. O seu pai disse, você vai morrer burro, sem nada. Se um profeta olhar nos seus olhos e disser para você, não, você vai morrer rico, cheio de vida, a sentença de um profeta pode mudar a sentença que te fizeram. Olha para o seu irmão e diga, Deus quer levantar um profeta na sua vida. A ele ouvir, diga para o seu irmão, a ele ouvir. Um profeta pode mudar uma história. Como assim, pastor? Deixa eu te dizer. Quando a gente é menino, imaturo, às vezes não entendemos nem a bênção de Deus. Uma palavra que alguém te dá é ruim e você fica feliz. Não entendi. Eu vou explicar. Em Gênesis 49, Jacó, olha para mim, quem está comigo? Dá um glória a Deus. Em Gênesis 49, Jacó vai abençoar os filhos de Israel. Cada filho, ele tinha 12, ele vai abençoar os seus 12 filhos. E para cada filho, Jacó dá uma profecia. Quem está comigo? 1 minuto que você pisca, você perde. Jacó vai abençoar os seus 12 filhos. E para cada um ele dá uma palavra. E ele diz assim, Zebulon
vai ser como um porto. Vai ser como o quê? E Zebulon ficou todo feliz. Eu vou ser como um porto. Grandes navios vão vir até mim. Nações inteiras vão chegar por mim. Ele ficou feliz, mas ele não entendeu. Chegou em Dan, ele disse assim: Dan é astuto como uma serpente. Dan ficou feliz. E Dan disse assim: aleluia, eu sou astuto. Jacó me deu a bênção de que eu sou esperto, eu sou astuto. E o tempo passou. Aquela bênção não significava o que eles estavam pensando. O que Zebulon percebeu? Zebulon percebeu que Deus deu para ele, ou que Jacó deu para ele, o seu pai, uma bênção dizendo que ele era como um porto. Porto é o lugar em que riqueza não para, ela só passa. A riqueza vem e vai embora, sai e vai embora. Porto é isso. E Zebulon percebeu que ele era dos filhos de Jacó o mais pobre. Por quê? Porque a bênção que ele recebeu era de porto. E ele não conseguia prosperar porque a riqueza só passava por ele, não parava nele. Fala com o seu irmão: você não é um porto, diga para ele. A riqueza não vai passar por você, ela tem que parar em você, ela tem que ficar na sua vida. Aí, olha o que a Bíblia diz, como um profeta pode agir a seu favor. Eles começaram então a perceber que aquela bênção não era boa. E a de Dan? Dan é o quê? Uma serpente. Serpente é traição. Todos os outros irmãos dele começaram a olhar para Dan e dizer assim: olha, você vai nos trair. Aquele que vai negar o Messias vai sair de você. E Dan começou com o estigma de que ele era uma cobra, uma traição. E eles então, tanto Dan como Zebulon, foi reclamar com Moisés, dizendo assim: ó, nós recebemos uma bênção aí que nós não gostamos. Recebemos uma sentença que em vez de ser boa, ela ficou ruim. Zebulon é um porto, a riqueza só passa, não para. E me chamaram de cobra, que eu sou um traidor. E agora eu tenho o estigma de que eu sou uma cobra. Moisés levantou a mão dele. Deuteronômio 33, versículo 13 e 18. Moisés levantou a mão dele e disse assim: Dan não é mais uma serpente. A partir de agora, Dan é como um leão. Dá um glória a Deus. E ele muda a sentença que estava sobre Dan com uma profecia. Porque um profeta pode mudar o que falaram a seu respeito. Pega na mão do irmão e diga: um profeta pode mudar o que falaram de você. Aleluia. Aleluia. Eu já ouvi pessoas que chegaram para mim e disseram: pastor, minha mãe falou que eu vou morrer com essa doença. Eu fui no médico, o médico falou que eu vou morrer com essa doença. Eu vim aqui para o Senhor me preparar para o céu. Eu peguei ela, pus a mão, dei a mão para ela, falei com ela: olha dentro dos meus olhos. E eu disse para ela: me considera como profeta? E a menina disse: eu considero. Eu disse: então eu estou retirando a sentença do médico, retirando a sentença da sua mãe. Estou dizendo que você vai viver os melhores dias da sua vida a partir de agora. E tem 10 anos que a menina está viva, cheia do Espírito Santo e forte. Quem acredita que um profeta pode te ajudar? Dá um glória a Deus aí. Diga para o seu irmão: um profeta pode ajudar você, meu amigo. Então, a Bíblia diz que quando Israel estava naquela pobreza, eles clamaram. E o que Deus enviou? Um profeta. O que Deus enviou? E esse profeta encontra um homem chamado Gideão. Gideão, na crise você tem duas coisas a fazer: ou avança ou desiste. Fala com seu irmão: ou avança ou desiste. Eu vou dizer de novo. Fala com seu irmão: no meio da tempestade, duas coisas você tem a fazer: ou parte para cima, vai embora, avança, ou pergunta para o irmão: o que você vai fazer no meio da sua crise? Sabe por que estou vivo? Porque eu não parei. Fala com seu irmão, diga para ele: sabe por que eu estou vivo também? Diga para ele: porque eu não parei diante das tempestades. Quem não parou diante das tempestades? Pode aplaudir o Senhor Jesus e dar honra e glória ao Senhor. Louvor a Ele. Aleluia. Ele encontra um homem chamado Gideão. No meio da tempestade, sabe o que Gideão faz? Ele vai malhar trigo no lagar. Aonde? No lagar. Agora tem um problema, diga lagar. Lagar é uma piscina, é um buraco igual uma piscina, que os homens faziam no fundo da casa, lá escondido do terreno, e eles jogavam uva e ficavam pisando a uva naquele tanque para poder fazer o suco da uva. Lagar era isso.
Lagar não era lugar de malhar trigo. Por quê? Pergunta, por quê? Porque trigo se malha na eira. Aonde? Aonde é a eira? A eira é feita num campo aberto. Porque na medida que está malhando o trigo, o vento bate. E a palha, que é mais leve que a semente do trigo, o vento leva a palha e fica mais fácil para recolher o trigo. Então, sempre se malhava trigo aonde? Na eira. Porque na eira, todo mundo via, ó. Todo mundo via o cara malhando trigo, para o vento bater e levar a palha embora. Nunca no lagar, porque o lagar era dentro de um buraco, no fundo da casa e ninguém via. Aonde Gideão estava malhando? No lagar. Lá não batia vento. 10 vezes mais difícil para colher o trigo. Mas ele resolveu não desistir. Ele resolveu não parar. E Deus o encontrou num lugar onde ninguém via o que ele estava fazendo. Porque nós somos resultados, não é daquilo que os outros veem a gente fazendo. Nós somos resultados daquilo que ninguém vê. Deus olhou para Gideão e disse, ninguém sabe que você está aqui, né, Gideão? Mas o meu Deus no céu sabe que você está aqui. E ele te escolheu para dar vitória. Então, olha para mim, ninguém aqui é escolhido por aquilo que a gente faz em público. Primeira coisa que a gente precisa de um profeta. De quê? Segunda coisa que a gente precisa de um altar. Eu termino aqui a palavra dizendo que altar não é a parte mais alta da igreja. Altar é o centro da vida da gente. Tudo que Abraão fez na sua vida foi em volta do altar. A primeira coisa que Abraão fazia, quando ele chegava numa terra, quando ele mudava, quando ele ia para algum lugar, a primeira coisa que ele fazia, Samuel, era erguer um altar. Porque Abraão sempre soube que a vida se desenvolve em volta do altar. Se não tiver altar, não tem vida. Eu vou dizer de novo, com muita calma. Se você não tiver um altar, você não vai ter vida. Se tiraram de você o altar, tiraram de você a vida. Porque a vida se desenvolve a partir do altar. O dia que o diabo tirou você da igreja, não foi o dia que você vai sair por aquela porta. Foi o dia que ele tirou, afastou você do altar. Por isso que ele quer que essa multidão que está aqui me ouça, ele quer que essa multidão bata palma, que essa multidão cante, mas ele não quer que essa multidão venha ao altar. Porque a vida se desenvolve a partir do altar. Quem me entende?